Investidores, Bitcoin sendo cotado a 20.690 dólares no momento em que eu inicio a atualização da nossa análise. Nesse vídeo eu quero falar com vocês brevemente sobre o histórico de fim de ano do Bitcoin. A gente vai fazer uma passagem aqui sobre o sentimento do mercado também, que vem melhorando aí pouco a pouco. Aí a gente vai fazer aqui uma leitura pela análise técnica, tendo como base o time frame diário e depois o semanal, tá? A gente tem vários indicadores dando alguns sinais bem interessantes no semanal. Quero dar uma olhada aqui com vocês também. Vamos começar então dando uma conferida aqui nesse histórico de fim de ano do Bitcoin, né? A gente já entrou aqui no último trimestre do ano e estamos quase fechando aqui o mês de outubro, que costuma ser um mês positivo para o BTC, né? Se a gente olhar aqui, ó, outubro a gente teve, nessa série histórica de 2013 até 2022, apenas 2018 e 2014, né, com um fechamento negativo, né? No mais, fechamentos positivos, a gente está encaminhando para fechar no positivo nesse ano de 2022 também. Uma outra característica que a gente observa é que na maioria das vezes que a gente tem um fechamento positivo em outubro, a gente acaba fechando positivamente novembro também, né? Ó. A gente teve aqui, então, o ano de 2021 com essa característica, 17, 16, 15 e 13 também, né? E aí a gente teve apenas 2 anos dessa série histórica que a gente teve um mês de outubro positivo com um mês de novembro negativo. Isso aconteceu no ano passado, né? A gente teve uma alta de 39% e uma correção de 7% em novembro. E em 2020 também, né? A gente teve uma alta de 10%, depois devolvemos 17% no mês de novembro. Ainda assim, se a gente olhar assim, ó, só a caixinha do trimestre, se a gente separar essa caixinha e comparar com as outras caixinhas dos outros trimestres aqui, a gente vai perceber que esse último trimestre costuma ser positivo para o BTC. A gente consegue observar no visual que a gente tem bem menos caixinhas vermelhas nesse último trimestre aqui, tá vendo? Se eu colocar aqui, se eu trouxer aqui para um... Ó, é que aqui a gente está olhando... Ah, tá certo, por trimestre. Então aqui a gente tem os 4 trimestres do ano, tá vendo? E de fato, o último trimestre do ano é o melhor para o BTC. Historicamente, é o melhor. E para os mercados em geral, o último trimestre costuma ser o melhor, né? E isso tem trazido aí um sentimento de alívio para o mercado. A gente está vendo o sentimento do mercado melhorando, né? A gente consegue ver isso aqui pelo nosso Fear and Greed Index, que é o indicador de medo e ganância do mercado, que saiu daquele contexto de medo extremo, né, lá na casa dos 21 pontos, onde a gente estava no mês passado, para um contexto um pouco melhor agora. A gente já está nos 34 pontos aqui, né, ainda em um cenário de medo, mas não medo extremo, né, como a gente vinha. Estávamos aqui no medo extremo nos 21 pontos, agora a gente está nos 34, a gente teve uma melhora aqui de mais de 50%, né, nesse indicador. E se a gente olhar aquele gráfico de linha, ó, a gente vai ver claramente que o sentimento do mercado mudou de patamar, né? A gente vinha aqui próximo dos 20 pontos, agora a gente subiu uma casinha aqui, né? Então, a gente está vendo que a proximidade do fim de ano está fazendo bem pro sentimento dos investidores. E, bom, isso se refletiu até numa pesquisa que eu fiz nessa semana. Soltei aqui uma pesquisa no canal, a gente viu que 43% dos investidores acreditam que a gente vai ter um rally de fim de ano, 22% adotaram uma postura neutra, acha que o mercado vai andar de lado, e apenas 35% estão acreditando em novas quedas. Então a gente já pode somar aqui, ó, 65% dos investidores não acreditando em quedas para esse fim de ano. Então, o gráfico de preço, ele muitas vezes vai refletindo o sentimento do mercado. E se a gente olhar aqui, a gente já teve uma alta no BTC. A gente chegou a ter uma alta aqui nos últimos dias de 15%, né? Fato que reacendeu as esperanças da gente ver o Bitcoin se projetando para cima para, quem sabe, ir testar níveis de preço lá para o alto nessa reta final de ano, na medida em que a gente está vendo que o Fed, né? Aí a gente tem que falar de mercado tradicional aqui, a gente tem que falar de S&P, a gente tem que falar de política monetária dos Estados Unidos, que está impactando muito as criptomoedas, especialmente o BTC, né? E a gente está enxergando aqui no horizonte uma possibilidade do Fed dar uma acalmada naquele discurso hawkish, né, aquele discurso duro para o mercado. E nessa semana a gente vai ter uma agenda onde a gente vai ter a divulgação da elevação da taxa de juros, né, nos Estados Unidos, e a gente vai ter, mais do que isso, a conferência de imprensa, né, onde o Jerome Powell vai trazer informações aí sobre o sentimento deles em relação ao combate da inflação. O mercado já precificou a alta de 75 pontos base, e se a gente tiver um discurso
positivo para o mercado, mostrando um Fed confiante de que essa projeção de alta até o fim do ano da taxa de juros pode, de fato, gerar um impacto positivo no controle da inflação, a gente pode ter aqui semanas muito positivas para os mercados, se refletindo também positivamente nas criptomoedas. Então, a gente, olhando aqui no time frame diário, entende que o Bitcoin precisa romper um nível bem importante, eu já estou falando desse nível aqui há algum tempo, que está aqui na base ali dos 21.600, entre 21.600 e 21.700 dólares, né? Ó, a gente tem aqui uma barreira de volume dentro dessa margem e a gente consegue até desenhar também aqui um canal onde a gente vai ter algumas paralelas aqui, ó. A gente sobe aqui, ó. O que a gente vai ter? Uma situação onde o Bitcoin tem, então, um canal lateral, né, com duas paralelas, uma paralela inferior, onde ele não tem conseguido se consolidar e se manter acima, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que desde lá de meados de junho, o Bitcoin vem se mantendo nessa paralela inferior aqui, né? Então, importante o Bitcoin romper, se projetar para cima dos 21.600, 21.700, para que ele volte a transitar dentro dessa paralela superior aqui. E eu acredito, investidores, que ele se projetando para cima dos 21.600, se consolidando acima, principalmente se consolidando acima desse topinho aqui, né? Ele vai ter leveza para vir testar os 25 mil dólares, né? Que seria esse topinho aí, aqui. E em um eventual cenário de teste nesse topo aqui, a gente pode ter uma situação que o Bitcoin venha se projetar para cima para vir testar, quem sabe, algo próximo lá dos 30 mil dólares, né? A gente conseguiria até replicar esse retângulo, essa paralela aqui, ó, e desenhar uma nova paralela aqui em cima com o mesmo desvio padrão, tá vendo? Então, a gente teria aqui uma regiãozinha de alvos para o Bitcoin, já lá próximo dos 30 mil dólares, a gente tem um gap aqui entre 27 e 28 mil dólares lá nos futuros de BTC, que eu acredito que pode vir a ser fechado, e se a gente trouxer aqui para um semanal e usar o perfil de volume, aqui, ó, o que a gente vai observar? Que a gente tem uma lacuna aqui entre os 25, ó, tá vendo aqui, ó? A gente tem uma lacuna no volume entre os 25 e os 28 mil dólares, né? Então, é bem possível que o BTC, em um novo teste dos 25, que ele faça esse rompimento para ir lá testar já regiões próximas dos 30 mil dólares, né? Se eu tirar o gráfico de preço, ó, a gente vai ver aqui, ó, eu me refiro a essa lacuna de volume que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Se a gente for ver, é a menor margem de volume de todo esse range que a gente está observando aqui. E isso nos traz aí uma expectativa de, quem sabe, ver o Bitcoin fechando o ano com um movimento um pouco mais positivo, né? E se a gente olhar os indicadores do semanal, essa expectativa ela se reforça, né? Ó, a gente tem aqui o Awesome Oscillator abrindo barrinhas verdinhas, inclusive com uma divergência de alta. A divergência de alta nesse indicador aqui no time frame semanal. Se a gente olhar o índice de força relativa, divergência de alta também. Ó, indicador formando fundos ascendentes, né? E se projetando para cima, com o preço formando fundos descendentes. Se a gente olhar aqui o MACD, as duas médias exponenciais também estão incursionadas para cima. Tá vendo? Então, médias incursionando para cima com o preço formando fundos descendentes, mais uma divergência. A gente vai ter divergência também aqui no momento. Ó. Fundos ascendentes com o preço formando fundos descendentes, né? E um outro indicador aqui muito importante, o OBV, que também começa a trazer divergência de alta para a gente, investidores. Isso é muito positivo. Ó, se a gente ligar os fundos desse indicador aqui, que traz para a gente o saldo acumulado de volume, a gente já tem uma linha ascendente, ainda levemente ascendente. Se a gente ligar esses dois fundos aqui, ó, tem então um fundo bem ascendente em relação a esse fundo anterior. E se a gente ligar esses topinhos aqui, ó, a gente vai ter aqui uma reta que foi rompida, né? Inclusive, a gente já está aqui com o indicador na máxima dos últimos, vamos ver aqui, ó. A última vez que o indicador atingiu um patamar daquele foi lá em 16 de maio, e ele vinha caindo, agora ele vem subindo. Então,
a gente começa a ver sinais aqui um pouco mais positivos que mostram pra gente que a gente pode sim ter uma expectativa de ver o Bitcoin se projetando para ir, quem sabe, fechar então aquele gap lá dos futuros, né? Eu tô me referindo a esse gap aqui, ó, que é esse retângulo aqui que tá entre 27.396 e 28.725, né? Vou voltar pro diário aqui. Voltar pro diário. E eu acredito que se o Bitcoin, então, se projetar para vir fechar esse gap, é bem provável que ele teste aqui algo próximo dos 30 mil dólares, né? Ele vai testar essa região de acumulação aqui, dessa vez de baixo para cima, né? Esse range de lateralidade aqui pode voltar a ser testado nesse fim de ano, se essas expectativas se cumprirem, né? Para isso, o Bitcoin precisa se projetar para cima desse desvio padrão, acessar pelo menos essa paralela central aqui que a gente desenhou, né? Enquanto ele estiver dentro dessa paralela inferior, a gente considera isso aqui ainda uma zona de confusão aqui que é bem perigosa para o BTC. Então vamos ver se nessa abertura de semana ele consegue se projetar para dentro dessa paralela central, algo que pode fazer ele testar os 25 mil dólares e quem sabe até abrir esse caminho para ele se projetar lá para cima, próximo da casa dos 30 mil. Vamos ver o que acontece então nessa próxima semana. Eu volto a atualizar a análise do BTC aqui no canal nos próximos dias, combinado? Eu vou agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Vou pedir para você que gostou do vídeo não esquecer de deixar o like para fortalecer aí o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer. E se você for novo, se for o seu primeiro vídeo, te convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o curso de análise técnica do nosso canal. Nesse curso você vai aprender métodos comprovados que vão possibilitar que você consiga melhores resultados operando em qualquer mercado, potencializando os seus lucros e evitando perdas financeiras. Lembrando que o nosso curso é um produto digital patrocinado pela Crypto.com e que está sendo negociado por uma condição financeira muito especial. Então acessa o link que está aí na descrição e já aproveita para você assistir uma aula gratuita que eu disponibilizei para vocês. Um abração!